Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo sobre Vale. O motivo de eu estar trazendo esse vídeo aqui para vocês no dia de hoje é pelo seguinte motivo. Ficou até estranha essa frase. Mas praticamente, né, basicamente falando, isso daqui, tá? A Vale acabou divulgando o seu relatório, né, de produção e vendas, tá? Isso aí, na verdade, pode ser visto até como a prévia do resultado que vai ser divulgado do primeiro trimestre. E a gente vai olhar para isso, né, e ver qual que é a reação dos analistas, dos investidores aí no mercado, tá? Aqui acho que o título já bem mostra para vocês. Alguns bancos estão elevando a estimativa do EBITDA para Vale, tá? Vou trazer para vocês também a visão aqui do analista da Genial Investimentos, chamado Igor Guedes, que é meu amigo, colega aqui. Cara que manja muito de Vale, cara, entende muito da companhia. Ele sempre divulga aqui os relatórios, eu sempre gosto de trazer a opinião dele, tá? Então eu vou trazer visão dos outros bancos, do analista da Genial, a minha visão e vou mostrar também a minha posição, a minha carteira. A gente vai olhar também um pouquinho para o histórico de dividendos da Vale, para você no final do dia entender se faz ou não sentido você ter uma ação como essa, né, que é uma ação de commodity pura, tá, numa carteira previdenciária. Você já acompanha meu canal aqui, você já sabe que eu acho que faz sentido ter. Salvo algumas especificações, né, algumas questões específicas das empresas de commodity, como por exemplo não ter uma posição gigantesca na sua carteira previdenciária ligada a commodity, mas fora isso eu acho que faz sim sentido, beleza? A reação hoje para Vale é positiva, mais de 2% de alta a 62,72, de novo ainda num preço extremamente atrativo na minha visão, pessoal, tá? Para comprar hoje, para você receber um dividendo interessante para frente, esse preço aqui é muito bom, tá? E tá praticamente de lado há muito tempo. Na casa aí dos 60, 65 reais, não sai muito disso, tá? A gente teve recentemente aquele repique lá para 77, mas de novo, depois já voltou. Então, use esses momentos, né, no final do dia para você conseguir tentar verificar, ver se faz sentido, se está num bom momento, se cabe na sua carteira. Tá? É isso que eu tenho feito. Então deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sino aí para você não perder nada e vire membro para você não perder todo o acesso a conteúdo exclusivo. Planilha de preço teto, com cálculo de preço teto, projeção de dividendos, vídeos exclusivos, lives exclusivas, comunidade no Telegram e a oportunidade de eu analisar a sua carteira, pessoal. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiro aqui na notícia, tá? Após prévia do primeiro tri, bancos elevam estimativas. Analistas viram como positivo, tá? Aí só para você ter um pouco dos números aqui, a produção ultrapassou aí os 70 milhões de toneladas métricas de minério de ferro no primeiro trimestre de 2024, cresceu 6% ano contra ano. As vendas alcançaram 63,8, 64 arredondando, tá? Toneladas no período, também um crescimento bem maior comparado aí ao ano passado, tá? Esse desempenho deve impulsionar as ações. É o que falam os analistas, de fato, esse impulso curtíssimo prazo, tá? No dia de hoje realmente veio, tá? Olha só, o Itaú BBA considerou positivos os números de produção e vendas do primeiro tri. Com resultados acima do esperado em minério de ferro, aumentou a estimativa do EBITDA. Lembra que aqui o EBITDA é praticamente aquela aproximação, aquela proxy que a gente chama da geração de caixa da companhia. Quanto mais caixa ela gera, mais dividendo ela consegue pagar, beleza? Mas observa que isso ainda representa uma queda de 46% no trimestre. Ou seja, mesmo melhorando o EBITDA, ainda cai, tá, no trimestre, ok? O BBA ressalta que os preços e os volumes realizados no trimestre de vendas de níquel e cobre da Vale foram mais fracos do que o esperado, o que provavelmente resulta em um desempenho menor do que o estimado na divisão de metais básicos da mineradora. Aqui são todos os analistas ajustando os cálculos dos modelos. Lembra que todos esses cálculos que os analistas precisam fazer para conseguir chegar no seu preço, para conseguir projetar a companhia, levam em conta também essa oscilação e essa reação curto prazista, né? Ou seja, de um tri para o outro, de um mês para o outro, assim por diante, tá? Fundamentos rígidos do mercado. O BBI, o Bradesco BBI, viu ligeiramente positivo o resultado operacional, beleza? Continuamos vendo fundamentos rígidos do mercado de minério de ferro no curto prazo, uma vez que a oferta deve permanecer restrita, enquanto a demanda tem mostrado alguns sinais encorajadores. O que eles estão falando aqui é que pode haver aí no final do dia, até que, se você tentar pensar, um aumento de preço, beleza? Dados tem essa oferta restrita, mas a demanda mostra sinais de melhora. Isso aqui quem fala é o Morgan Stanley, tá? O banco diz que as maiores taxas de utilização do alto forno pelas siderúrgicas chinesas e a melhora contínua nas margens são pontos positivos. Óbvio, dado que para se fazer o aço você necessita do minério de ferro.
Você tem toda a questão ali de Carajás, tá? Os analistas do Morgan Stanley estão falando sobre a questão do EBITDA, né? Esse aumento do EBITDA, que de novo é a geração de caixa de 3,2 bi aí de dólares para o primeiro TRI, devido aos maiores preços realizados do minério, que mais que compensam as menores realizações de metais básicos, que foi aquilo que eu já comentei, cobre, níquel, assim por diante. Beleza? Continuam falando que níquel é o ponto fraco, mas acho que no final do dia a gente consegue entender aqui que o ponto focal da Vale acaba sendo o minério de ferro. Beleza? Veja, o banco ratificou que a superação das expectativas se deve ao melhor desempenho operacional lá em Carajás, tá? Que atingiu a maior produção do primeiro trimestre desde ali de 2020, na época da pandemia. Beleza? O que diz o analista da Genial? Basicamente, ele vai na linha dos outros analistas aqui, bons números, tá? Ou seja, aumento na maioria do mix de produto. O que ele coloca como surpresa aqui é relacionado ao preço realizado das pelotas, tá? Enquanto a grande decepção para ele é do preço realizado do fino do minério de ferro. Você percebe aqui, como eu gosto bastante do Igor Guedes aqui, que é o analista genial, como ele traz bem esmiuçado todos os detalhes da companhia. Então ele vai falando do preço de cada uma das variáveis, ele vai entendendo essa composição no curto prazo, que pra gente, que às vezes não acaba sendo especialista em análise de Vale, eu não sou especialista em análise de Vale, nem muito menos vocês, acredito eu, tá? A gente às vezes acaba não entrando tanto nesse detalhe. Por isso que eu falo, use as informações do mercado a seu favor, para você conseguir entender. O que eu gosto de mostrar para vocês e sempre pontuar? Incerteza sobre a questão macro, especialmente relacionado à China e minério de ferro, isso aqui já não é novidade, e também os ruídos, ou chamados aqui também de overhangs, tá? Sejam os ruídos de interferências políticas internas, que nós já estamos falando há bastante tempo, seja relacionado à questão de algumas liminares, né? Por exemplo, a liminar que segurava as operações em 2 minas da Vale que acabaram caindo por água abaixo, então a Vale vai ter que entrar nessa disputa judicial novamente. Então esses ruídos acabam travando o preço, sim, é verdade, não é novidade para ninguém, nós já falamos isso daqui durante bastante tempo, apesar, e aí eu concordo aqui com a opinião do Igor, tá? Que ele veja, olha o que ele fala o seguinte: a Vale possui sim influência de overhangs, mas o grande pessimismo do papel parece mais estar ligado hoje em dia a questões que param sobre a incerteza da economia da China. Beleza? E eu concordo 100%. Eu acredito que esses ruídos Brasil, beleza? Já estão precificados. O que o pessoal agora tá colocando o olho e tá tentando entender é China, minério de ferro. China, trajetória do minério. Eu acho que é isso que vai trazer um pouco de preço. Então, de novo, a ação ainda travada por conta de todas essas incertezas. Beleza? Minha opinião. Mas aí volta aquela grande ideia que a gente sempre fala aqui. Se você vai comprar uma empresa ligada a commodities, tem que comprar ela sempre na piora do ciclo, quando você tem mais incerteza, quando parece que tudo vai acabar. Normalmente, olhando para o histórico, para o passado, foram sempre os melhores momentos de compra. Só você vê na pandemia, por exemplo. Baita de uma incerteza, como se tudo fosse acabar, como se não fosse mais usar nada, como se a demanda acabasse. Foi um dos melhores momentos de compra. Chama atenção para dividendo afetado, que ele fala aqui, tá? Que a projeção dele sai de mais ou menos 10 de yield para 9. Não é muito, tá? Mas justamente por premissas um pouco mais duras que ele está colocando no modelo. Ele está tentando ser conservador aqui. Eu concordo com isso, acho legal. Para o primeiro TRI de 24, tá? Ele projeta em mais ou menos R$ 1,65 por ação ou $32 por ação, que dá um yield de quase 3. Vamos lembrar que se Vale paga mais ou menos aí todo trimestre, não tem obrigação, mas isso pode acontecer, a gente teria aí mais ou menos, tá? 3, 6, 9, uns 10, eu diria uns 10 de yield, tá? Vamos ajustar aqui, arredondando na cabeça, beleza? Que é mais ou menos o que ele está falando aqui, o que ele falava antes. Não é ruim para um anúncio, mais ou menos 3 de yield. Pode ser que ela não pague, ele até coloca isso daqui, bem descrito no relatório, mas a gente está acumulando ações para receber de fato esse dividendo aí. Falando da minha carteira, tá? Pública, tô aqui no Investidor 10, tá? Vocês sabem que vocês podem acessar essa carteira pública aqui do canal usando o link que está aí na descrição. Tô consolidando toda a minha carteira aqui, uma plataforma extremamente com ótima qualidade, essa é a verdade, tá? Você pode inclusive abrir sua conta de graça, você não precisa pagar pelo Pro. Tá, você tem, óbvio, o Pro, mas você pode abrir de graça para você testar sem problema nenhum. Vale, a gente tem aqui 191 ações, beleza? Yield on cost, mais de 10%. Yield, tá? Aqui, esse yield, o que ele está falando?
Olha só, rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos nos últimos 12 meses sobre o preço atual. O yield on cost é sobre o preço que eu paguei. Beleza? Então aqui a gente tem 191 ações, representam um pouco mais de 12 mil da carteira. Se a gente olha no gráfico, tá uma posição de mais ou menos 8%, 70%. Tá? Ou seja, menos de 10 ainda, super tranquilo para a carteira previdenciária na minha visão. Então até 10% em uma empresa de commodity, eu acho que faz total sentido. Então eu tenho quase 10 aqui, quase 8 em Gerdau, quase 10 em Vale, juntando as duas que são commodities pura, eu diria aqui, dá menos de 20%. Bem tranquilo para a carteira. Tá? Olhando um pouco para o histórico de dividendo da Vale, de novo, também usando o Investidor 10 aqui, todo mundo pode acessar. Como eu falei, né, o yield para usando os últimos 12 meses, preço atual, 11,37, mas olha o dividend yield médio nos últimos 5 anos, pô, não foi ruim, gente. 8,12. Tem volatilidade? Óbvio que tem, por ser commodity, mas está acima dos 6%, está acima da nossa teoria, está acima do que a gente quer, acima dos 6%, então faz sentido, essa é a minha ideia, por isso que eu gosto de comprar, beleza? Espero que vocês tenham entendido, se gostaram não esqueça de deixar que eu gostei, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui.